Então, galera, vamos lá. Então, a gente estava falando... Vocês estão na minha tela aí já, não estão? Aham. Beleza. Então, a gente estava falando sobre aqueles conceitos gerais ainda, né? Então, falamos de cromossomo homólogo, gene alelo, cromossomos autossômicos e heterossômicos, genótipo, fenótipo, célula haploide, célula diploide, uma geral de meiose, uma relembrada rápida de meiose, uma relembrada rápida de mitose, tá? E aí, galera, a gente vai começar a falar da genética mendeliana propriamente dita, tá? Então, Aham. a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a genética, essa genética moderna, a gente deve a Mendel, né? Sabemos quem foi Mendel? O cara lá das ervilhas, né? Essa história toda. Isso, o cara lá das ervilhas e tal, isso aí. Então, a genética mendeliana, ela foi proposta, né? Que é a genética moderna, o Mendel é considerado o pai da genética moderna. E Mendel, na verdade, ele iniciou os seus estudos no meio científico, né, como matemático e tal, e não conseguiu prosseguir seus estudos e acabou, naquela época, quando você não tinha posses, você geralmente ia para a igreja, né? Você virava um religioso e tal, era a maneira de você ascender socialmente. Mendel vira um monge, então ele não, oh, então ele não era um cara do meio acadêmico, apesar de ter iniciado a vida nele, e foi para um mosteiro. E lá no mosteiro, Mendel começa os seus trabalhos com ervilhas. Como ele era matemático, né, ele tinha uma certa facilidade de fazer essas avaliações, né, essa coleta de dados, matemática, estatística, etc. e tal. E ele começou a trabalhar com ervilhas lá num, nos jardinzinhos lá do mosteiro, né? Alguém consegue imaginar por que Mendel escolheu ervilhas? Porque vinham várias em uma leva só, não sei. Ótimo, já começou bem, uma boa opção. Então, uma das escolhas pela ervilha era a quantidade de descendentes, né? Uma prole grande em cada geração. Então, cada planta que se reproduzia, ela conseguia gerar um número razoavelmente significativo de filhos. Mas o que vocês conseguem imaginar aí? Lembrando que a escolha pelas ervilhas facilitou bastante o trabalho de Mendel, tá? Mas o que vocês conseguem imaginar? Mais nada, gente? Elas conseguiam mostrar bem a. Quando elas eram modificadas, elas tinham as características bem aparentes. Isso, características bem contrastantes. É o 880, né? Características bem contrastantes. Ou seja, a semente era lisa ou rugosa, a semente era verde ou amarela, a vagem era verde ou amarela, a flor era branca ou lilás, a planta era alta ou baixa, nunca tinha um meio termo, né? Então, como não tinha um meio termo, facilitava a visualização dessas características contrastantes. E um ciclo de vida curto. Então, o ciclo de vida curto também é uma característica interessante, porque em pouco tempo Mendel tinha acesso a várias gerações, né, no intervalo de tempo relativamente pequeno. Quando o Mendel, então, começa a fazer, vou botar aqui, pegar já pronto, mais rápido, né? Então, olha só, quando o Mendel ele começa, então, a trabalhar com ervilha, ele começa a observar essas características que eram muito contrastantes, então eram muito fáceis de serem observadas.
Beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, olha só. Quais foram as características que Mendel observou, né? Ele olhava a forma da semente. Então, a forma da semente ou era lisa ou era rugosa. A cor da semente ou era amarela ou era verde. A forma da vagem ou era inflada ou era comprida. A cor dessa vagem ou era verde ou era amarela, percebe? Então, você tinha plantas altas, plantas baixas, flores brancas, flores lilás. Então, você tinha, assim, características que eram muito fáceis de observar, porque eu não tinha um meio termo. E isso favoreceu muito os trabalhos de Mendel, tá? E aí, galera, Mendel começa seus experimentos, vamos colocar aqui. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, Mendel começa os seus experimentos promovendo o cruzamento entre plantas que ele havia selecionado inicialmente como plantas puras. Então, como é que ele fazia isso? Por exemplo, ele ficava reproduzindo duas plantas com uma mesma característica, por exemplo, sementes amarelas, ou então só semente verde, por várias gerações, de maneira tal que essa outra característica, né, a característica oposta, não aparecia, sabe? Então, ele pegava só planta de semente verde, por exemplo, ou de semente amarela, por exemplo, e ficava cruzando uma com a outra, por várias gerações. Até que, toda vez que ele fizesse cruzamento, as plantas teriam só uma característica, ou flor, ou semente amarela, ou semente verde, tá? E ele fazia isso por meio de repetidos cruzamentos, ok? Aí ele obtinha linhagens puras. Vou botar aqui, ó. Então, o primeiro passo era a obtenção. Tudo bem, galera, a historinha que eu estou contando? Tranquilo. A obtenção de linhagens puras, por meio de repetidos cruzamentos, ok? Essas linhagens puras, Mendel chamou de linhagem parental. Mendel chamou de linhagem parental, beleza? E aí, o que ele fez? Ele pegava, por exemplo, assim, ó, uma planta, as plantas puras com características opostas e promovia um cruzamento entre elas. Na primeira geração, ele obtinha 100% dos filhos com uma das duas características, que ele passou a chamar de dominante. Ele passou a chamar de característica dominante. Então, ele pegava, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas e cruzava com plantas puras de sementes verdes. Aí ele obtinha uma geração inteira de plantas com sementes amarelas. Então, ele concluiu que a cor das sementes, né, que a semente amarela, era uma característica que se sobrepunha à característica semente verde. Então, ele chamou a característica semente amarela de dominante e chamou a característica semente verde de recessiva. Quando ele pegava essa primeira geração e cruzava ela com ela mesma, aí a característica verde ela voltava a aparecer. Né? Ela voltava a aparecer na segunda geração. E aí ele concluiu o quê? Ele concluiu que cada uma dessas características era controlada por um par, que ele chamou na época de um par de fatores. Importante perceber, V3, que naquela época não se sabia nada de gene, nada de DNA, nada disso. Não se conhecia nada disso. O que dá um toque especial aí para o trabalho de Mendel, né? Que Mendel conseguiu perceber uma parada dessa sem saber nada de genética, sem saber nada de DNA, sem saber nada disso. E aí eu costumo reforçar o seguinte, né? Eu costumo dizer o seguinte: a genialidade
ela não está em construir um foguete que leva pessoas até Marte. Ela está em enxergar aquilo que a maioria das pessoas não vê. A genialidade ela está aí, em você ser capaz de enxergar o que todo mundo não viu. E isso é que chama atenção para os grandes nomes, né, da ciência na história. Mendel, Darwin, Einstein, e por aí vai. Beleza? É conseguir ver o que ninguém viu. Tá certo? Bom, então, resumindo a ópera, o que ele fez? Ele obteve linhagens parentais. Ele concluiu que para cada característica ele tinha 2 fatores envolvidos, e esses fatores, trazendo para a nomenclatura atual, são os genes, né, que na época não se conhecia, beleza? Então eu já vou começar a usar o termo gene, mas lembrando que ele não tinha isso, tá? Então ele concluiu, a partir do experimento que eu vou descrever, que para cada característica, 2 fatores, que eles chamam de fatores, determinavam as características estudadas. Pessoal, se não tiver alguma coisa clara, vocês falem, pelo amor de Deus. Tranquilo. Professor, isso aconteceu mais ou menos em que ano? 1800 e alguma coisa. Ok, obrigada. Beleza? Final do século... meados para final do século XIX. E tem uma coisa... Quem que falou agora? Maria. Maria, e tem uma coisa interessante aqui, Maria, que, na verdade, os trabalhos de Mendel, ninguém deu muita moral. Mendel e Darwin foram mais ou menos contemporâneos. Eles não se conheciam, né? Darwin não teve acesso aos trabalhos de Mendel, até porque, por exemplo, nessa época, Darwin era um cara famoso no meio acadêmico, assim, era um cara que tinha uma reputação já e tal, né? E Mendel não, Mendel era um monge. Então, ninguém deu moral para os trabalhos de Mendel. A verdade é essa, sabe? Mendel morreu sem ser reconhecido pelos seus trabalhos. Em 1905, 3 cientistas ingleses redescobriram os trabalhos de Mendel e refizeram os trabalhos de Mendel. Aí, nesse momento, é que a genética mendeliana nasce de fato, com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, porque quando ele publicou os trabalhos dele, ninguém deu confiança. E, tipo assim, se Darwin tivesse tido acesso aos trabalhos dele, Darwin não teria errado, como ele errou, por exemplo, em relação à teoria da origem das espécies dele. Darwin acertou em relação à seleção natural, brilhante, tá? Mas como na época não se sabia nada de hereditariedade, Darwin acabou até usando Lamarck na sua teoria, né? Com mecanismos hereditários que não eram verdadeiros, tá? Então, 2 fatores determinavam aí as características que Mendel estudou. Aí, só deixando claro que esses fatores, hoje sabemos, se referem aos genes. Então, vamos pegar aqui uma coisa que ele fez. Então, ó, ele obteve espécies puras. Vamos pegar a cor da semente. Vamos botar aqui, ó, o azão, ele é para semente. Isso é trabalho de Mendel, tá, galera? Para semente amarela. E o alelo azinho para semente verde. Depois a gente vai entender essa história aí do dominante recessivo, tá? Então, Mendel pegou plantas puras, então azão, logo com semente amarela, sabidamente puras, né? E cruzou com plantas de sementes verdes. Ele chamou essa geração de geração parental.
Aí essa geração, ao se reproduzir, ela gerava uma primeira geração que eles chamam de F1. Então, 100% de F1, obviamente, seria assim. Tudo bem isso aqui que eu estou fazendo? Lembra o quadrinho de Punnett, sabe como é que usa? Aham. Todo mundo, galera, sabe como é que usa o quadrinho de Punnett? Pessoal, só Davi que está aqui hoje, é isso? E Maria? Só Davi e Maria? Oi, professor, não entendi. Que ninguém tá falando nada, pô. É porque eu tô achando de boa por enquanto. Eu já tinha ouvido falar do experimento dele. Aham. Quem é que tá falando? Acabaram de pedir ali no chat. Pode fazer o quadrinho de Funeu. Entendi. Então, olha só, o quadrinho de Punnett, ele explica, não, ele mostra de uma forma prática como que eu faço esse cruzamento, né? Então, é quadrado ou quadro de Punnett, beleza? Então, ó, quando é pouquinha coisa assim, só 2 pares de genes, fica fácil, até de cabeça dá para fazer. Mas quando começa a aumentar o número de genes, Aí fica feio. aí é melhor usar o quadradinho de Punnett. Então, eu pego aqui, ó, faço o quadradinho, e nesse quadradinho eu boto os gametas dos parentais. Então, por exemplo, quais são os gametas do pai? Ele só tem azão, né? Então, olha, vamos lembrar aqui, ó, o que acontece com os pares. Ó, lembra que esses genes, se eles estão relacionados a uma mesma característica, eles são alelos, correto? Aham. Se eles são alelos, eles estão em cromossomos homólogos. E a gente usa a meiose para produzir gameta. E na meiose a gente separa os homólogos, ok? Então, Sim. se eu vou separar os homólogos, esse cara vai produzir gametas azão. Azão ou azão. Como eles são iguais, não precisa repetir. Então, o pai vai produzir espermatozoides azão e a mãe vai produzir óvulos azinho. Como só tem azinho, então não preciso repetir, ok? Posso fazer uma vez só. Então, se eu juntar espermatozoide com esse óvulo, os filhos, os descendentes, só podem ser azão-azinho, não tem outra opção. Então, 100% de F1 vai ser azão-azinho. Então, aqui, ó, as sementes eram amarelas, aqui as sementes eram verdes. Então, esse casal de parental obteve uma prole 100% amarela. Concordamos? Sim. Ok. De boa, né? Beleza. Então, depois, o que ele faz? Ele pega essa geração F1 e cruza com ela mesma. Então, azão-azinho com azão-azinho. E ele vai obter, a partir desse cruzamento de F1, uma segunda geração, que ele chamou de F2. Aí, de novo, vamos fazer um quadradinho de Punnett de novo. Ó, quais são os gametas do pai agora? Gametas do pai, o pai é azão-azinho. Então, ele pode ter gameta azão, ele pode ter gametazinho. Então, tá aqui. Como é que é a mãe? Azão-azinho também. Então, a mãe pode ter óvulos azão, carregando o azão, ou óvulos carregando o azinho. Então, aqui, por definição, geralmente eu boto a mãe aqui e boto o pai aqui, tá? Então, quais seriam aí as possibilidades da minha prole? Bom, minha prole pode ser azão-azão, se o primeiro espermatozoide fecundar o primeiro óvulo. Ou azão-azinho, se o primeiro espermatozoide fecundar o segundo óvulo. Ou, é sempre a letra maiúscula primeiro, beleza? Azão-azinho, se o segundo espermatozoide fecundar o primeiro óvulo. Ou azinho-azinho, se o segundo espermatozoide fecundar o segundo óvulo. Isso, Maria, isso aí. Cadê? Perdi. Aqui. Então, quando eu vou olhar F2, né, como é que é minha prole em F2? Minha prole em F2, ela vai ser composta por um cara
um filho azão, azão, 2 filhos azão, azinho, e um filho azinho, azinho. Beleza? Então, isso aqui é uma regrinha, tá? É a primeira lei de Mendel que a gente acabou de descrever para falar a verdade, tá certo? Então, quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, tudo bem essa expressão, heterozigotos? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Sim. É que não... É diferente de univitelino, né? Isso, olha bivitelino. só. Beleza. O heterozigoto é quando o indivíduo ele tem alelos distintos. Então, é o cara, por exemplo, azão, azinho. O homozigoto é o indivíduo cujo par de alelos é igual. Então, o homozigoto é o cara que é azão, azão ou azinho, azinho. Beleza? Outra definição aí. E aí, pessoal, nesse cruzamento entre heterozigotos, a minha proporção genotípica, ou seja, os genótipos possíveis dos filhos, vai ser essa aqui, ó, de 1 para 2 para 1. Então, qual é a probabilidade de nascer um cara homozigoto dominante? 1/4. Qual é a probabilidade de nascer um heterozigoto? 2/4. 2/4 é igual a meio. Qual é a probabilidade de nascer um homozigoto recessivo? 1/4. Então, a minha proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Ficou claro isso? Beleza. Porém, a minha proporção, e isso pensando no cruzamento entre heterozigotos, ok? A minha proporção fenotípica, o que é fenótipo? É o que você vê lá de fora. É o que eu vejo, isso aí. É a característica que o gene está dando. A gente já tinha notado isso em algum lugar? Já. Sim. Beleza. Então, a minha proporção fenotípica vai ser como? Vai ser de 3 com sementes amarelas, beleza? Para cada 1 com semente verde. Concordamos com isso? Aham. Então, nós temos 3 plantas, 3 filhos com sementes amarelas, que é o azão, azão, o azão, azinho, e um indivíduo com semente verde, ou seja, uma proporção de 3 para 1. Galera, isso que a gente acabou de descrever nada mais é do que a primeira lei de Mendel. Beleza? O que a primeira lei de Mendel diz? A primeira lei de Mendel diz que cada característica é determinada por um par de fatores que segregam de forma independente. Ok? É isso que diz a primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por um par de fatores. Eu já vou colocar aqui alelos, beleza? Que hoje a gente já sabe, né, que esses fatores são os alelos, com segregação independente. Quando eu falo segregação independente, todo mundo entende isso? Pode falar aí. Pode falar aí? Uhum. Deixa eu botar aqui, com segregação independente. O que seria isso? Quando você faz o quadradinho de Punnett, você está pressupondo
que os alelos se separam, correto? Aham. E os alelos se separam de forma independente um do outro. Então, se eles se separam de forma independente um do outro, eu tenho essas combinações possíveis. Eu tenho espermatozoides azão com azinho, eu tenho óvulos azão e óvulos azinho, e a probabilidade deles se encontrarem é igual para todos. Então, a mesma chance que o espermatozoide azão tem de fecundar o óvulo, o espermatozoide azinho também. Da mesma forma que o óvulo azão tem de ser, a probabilidade dele ser fecundado é igual à probabilidade do óvulo azinho ser fecundado. Então, é disso que eu estou falando, dessa separação de homólogos, de alelos, né, consequentemente de homólogos, que acontece durante a meiose. Então, o azão, ele se separa do azinho e vice-versa, de maneira totalmente independente. Por isso que eu posso fazer todas as combinações possíveis aí. Entendemos? Ok. Beleza. Aí, quando eu pego os resultados, né? Vamos ver se eu coloco aqui os resultados observados por Mendel, eu vou perceber uma coisa, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui uma tabelinha que mostra isso. Aqui, ó. Olha só, hein? Aí Mendel repetiu esses cruzamentos com todas as outras características, ok? Que a gente listou lá em cima. Então, se ele repetiu isso com todas aquelas características, então pegou uma geração parental pura, cruzou, depois cruzou F1 com F1, beleza? Então, aqui, ó. Olha o que ele obteve, que legal. Vou pegar uma azul aqui, ó. Quando ele fez o cruzamento, ó, ele pegou a geração parental, que foi essa aqui, ó, as puras. Então, cruzou, o que a gente fez, né? Cor da semente, plantas com sementes amarelas, plantas com sementes verdes. Em F2, lembra que F2 é F1 cruzado com F1, certo? Aham. Ele obteve esse número aqui de sementes, ó, 6.022 sementes para amarelas para 2.000 sementes verdes, que é uma proporção aproximada de quanto? 3 para 1. Quando ele faz o mesmo experimento avaliando outra característica, que é a forma da semente, mesma coisa, ó, usa os parentais puros, semente lisa, semente rugosa, e obteve esses números aqui, ó, que fazendo a razão, deu mais ou menos o quê, ó? 3 para 1. E assim sucessivamente, ó. Repare que todos os resultados obtidos por Mendel se aproximam muito daquele padrão 3 em F2, né? De 3 para 1. Por isso que a gente chama o postulado de Mendel de lei, porque dentro das mesmas condições, ela sempre vai se repetir. Beleza. Perguntinhas? Tá viajante? Tá indo, né? É bem lógico, né? Então tá bem de boa. Tá bem de boa? Enquanto Tô tá. lembrando aqui do meu oitavo Enquanto ano. fica só falando, mostrando as coisas, tá de boa, não é de fazer. Não, vai ser simplesinho também, você vai ver que vai ser fácil. Porque a grande questão aqui, tipo assim, os trabalhos de Mendel são relativamente simples, né? Bem relativamente simples. Agora, assim, quando eu vou contando para vocês, e a gente com esse pré-conhecimento de o que é DNA, o que é gene, etc e tal, isso aqui fica fácil de entender. Aham. Agora, imagina um cara que não sabia nada disso, né, de DNA, de gene, cruzando plantinha e chegando a essas conclusões. Então, ele foi fenomenal, tá? Então, ele chegou à conclusão que quando você cruza F1 com F1, beleza? Lembrando que F1 são heterozigotos, certo? Aham. Então, é você cruzando heterozigoto com heterozigoto. Então, você obtém essa proporção de 3 dominantes para 1 recessivo. Beleza? Bom, aproveitando os trabalhos de Mendel,
Vamos acrescentar aqui logo os conceitos, tá? Quando eu falo, pessoal, que um gene ou um alelo ele é dominante, eu estou dizendo o que para vocês? Eu estou dizendo que a característica determinada por ele sempre se expressa, sempre aparece. Então, o alelo dominante sempre, sem exceção, sempre se expressa. Ou seja, a característica dele sempre vai aparecer, né, no fenótipo. Quando a gente pensa em um alelo recessivo, ele só se expressa na ausência do dominante, a característica dele, né? Então, o alelo recessivo se expressa, ou seja, a sua característica aparece apenas quando ele estiver sozinho. Então, apenas em homozigose. De boa isso aqui? Ok. Vamos pegar um exemplo, então? Ó, vou pegar um exemplo de algo que vocês conhecem. Albinismo. O que é albinismo, pessoal? Uma pessoa albina é quem? O que caracteriza uma pessoa albina? Falta de melanina. Falta de melanina. Então, o indivíduo albino é aquele indivíduo incapaz. Então, incapacidade de sintetizar, de produzir incapacidade de síntese de melanina. Aí lembrando, né, que melanina é uma proteína que dá cor aos pelos, à pele, à íris dos olhos, ok? Assim, então o cara que é albino não é capaz de produzir. O albinismo é controlado por um par de alelos também. O lance da letra, galera, é a gente que escolhe, tá bom? Eu poderia colocar qualquer letra aqui. Então, o alelo azão é o alelo que determina a pigmentação normal. Ou seja, o indivíduo ele consegue produzir melanina sem problemas. Então, pigmentação normal, ok? Já o alelo azinho é o alelo que impede o indivíduo de produzir pigmento. Então, ele não produz melanina. Então, já dá para perceber que o albinismo é uma doença, vamos dizer assim, é uma doença recessiva. Certo? Já que é determinada por um alelo recessivo. Certo, terceiro ano? Ok, beleza, estava anotando. Beleza, é uma doença recessiva, né? Então, vou imaginar o seguinte, eu vou pegar um casal normal, heterozigoto, e vou fazer o cruzamento. E vou calcular aí a probabilidade de ele ter uma criança albina, por exemplo. Então, aqui, quais são os gametas do pai? Pode ser o azão, isso, ou pode ser o azinho. Quais são os gametas da mãe? O gameta pode carregar o azão ou pode carregar o azinho. Então, como é que vai ser o genótipo possível dos filhos? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Aí se eu pergunto assim, qual é a chance desse casal ter uma criança albina? Espera aí. Então, qual é, se a pergunta fosse, né? Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança albina? Então, ó, para ter uma criança albina, a única chance é essa aqui, certo? Aham. E os outros 3 filhos seriam normais. Então, qual é a resposta? 1/4. Ou
25%. Tranquilão? Tranquilo. E se eu pegasse um casal assim, ó, um casal, o pai normal e a mãe albina. Aí eu vou fazer o quadrinho de punê de novo. Gametas do pai, azão ou azinho. Gametas da mãe, que é albina, só o azinho, não preciso repetir. Então, eu vou botar os gametas assim, só para vocês lembrarem do que é isso, né? O que essa letrinha está fazendo aí. Então, eu teria, quais seriam os genótipos dos filhos possíveis? Azão, azinho ou azinho, azinho. Respondendo a mesma pergunta, essa criança aqui é albina, certo? Aham. Então, a chance desse segundo casal ter uma criança albina é de meio. Meio ou 50%. Tranquilão, não é? Para fazer? Aham. Suave? Quando eu tava no meu 8º ano que eu não tinha certeza de porcentagem, era mais difícil, mas agora tá bem tranquilo. Agora tá de boa, né? Aham. Beleza. Só que aqui, pessoal, a gente está pressupondo um tipo específico de herança, de hereditariedade, né? Que nem sempre vai ser assim. Porque eu tenho diferentes tipos de herança genética, tá? Então, por exemplo, essa que eu acabei de descrever, a gente chama de dominância, completa. Onde você, né, onde a gente pressupõe que um dos alelos é dominante sobre o outro alelo. Então, quando eu penso nesse tipo de herança, os meus resultados esperados para F2 sempre serão esses. A proporção genotípica de 1. A proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Então, está aqui, de 1 para 2 para 1. Aí, lembrando que esse 1 e esse 1 são os homozigotos, e esse 2 é o heterozigoto. E a minha proporção fenotípica de 3 para 1. Lembrando que esse 3 são as características dominantes, né? A característica dominante, e esse aqui é a característica recessiva. Tranquilo? Ok. Recessiva. Sempre assim, não muda. Só que foi o que a gente viu até agora. Todos concordam, galera? Que é o que a gente viu até agora? Foi Sim. isso? Uhum. Beleza. Só que eu tenho um tipo de dominância chamada de dominância incompleta. E aí, quando a herança é de dominância incompleta, aí a história é um pouquinho diferente. Tá? Por que a história é um pouquinho diferente? Porque o heterozigoto, ele vai sempre apresentar um fenótipo intermediário entre os dois homozigotos. Aqui, ó, o fenótipo do heterozigoto é igual ao do homozigoto dominante, correto? Ou não entenderam o que eu Não, falei? peraí. Repete aí, por favor. Ó, olha aqui, na dominância completa, o fenótipo do heterozigoto, que é esse que eu estou rabiscando aqui, é igual a do homozigoto dominante, certo? Azão, azão e azão, azinho são É a mesma normais. coisa, sim. Não é isso? Ou são amarelos, enfim, a característica que eu escolher. Aham. No caso da dominância incompleta, ó, vou escrever aqui. No caso da dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto, então, ó, o fenótipo do heterozigoto
é intermediário. É intermediário. Tentando escrever rápido aqui para dar tempo. É intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Dos homozigotos. Vamos pegar um exemplo aqui para entender isso melhor, tá? Vamos pegar uma característica aqui, cor da flor, de uma flor qualquer. Lembrei. Lembrou? O que significa? Uhum. Então, vou botar assim, ó, o Vzão, ele determina um pigmento vermelho, por exemplo. E o Vzinho, ele determina a ausência do pigmento. Então, sem pigmento. Se não tem pigmento na flor, galera, qual vai ser a cor da flor? Branca. Branca. Sem pigmento, então a flor vai ser branca. Beleza. Então, vamos pegar uma geração aqui, ó. Se eu pegar uma geração pura, que é o parental, então vai ser Vzão, cruzando com o indivíduo Vzão, Vzinho, certo? Essa planta aqui vai ter flores vermelhas. E essa planta aqui vai ter flores brancas. Beleza? Quando eu fizer esse cruzamento, 100% da prole vai ser como? Seria vermelha, mas já que é um... Não, genótipo, Davi, genótipo. Heterozigoto. Vzão, Vzinho. Os dois seriam... Heterozigoto, Vzão, Vzinho. Só que esse cara aqui, como não é dominância completa, ele não vai ter flor vermelha, ele vai ter flores rosas. Uhum. Ou seja, uma característica intermediária entre a cor vermelha e a cor branca. O grande lance dos porquês, né? Dos porquês. Porque na dominância incompleta, a característica ela se manifesta proporcionalmente ao número de genes. Como assim? Por exemplo, um gene Vzão, ele vai produzir X pigmentos. E um gene Vzinho, ele vai produzir 0 pigmentos. Então, o que acontece? Esse cara aqui, como ele tem 2 alelos Vzão, ele está produzindo 2X pigmentos. Esse cara aqui, como ele não tem Vzão, ele está produzindo 0 pigmentos. E o de baixo está produzindo um só. Exatamente. E esse cara aqui está produzindo apenas 1X pigmento. Então, o cara que está produzindo 1X pigmento não pode ter a mesma cor de um cara que está produzindo 2X pigmentos. Realmente. Concordamos? Sim. Por isso que você vai ter uma cor mais clara em relação ao dominante homozigoto. Deu para entender? Ok. Sim. Esse é o caso do albinismo também ou não? Não, albinismo é dominância completa. Ok. Tipo aqui, ó, tá vendo o resultado aqui, ó? Não é 3 para 1, ó. Sim. Não, São tranquilo. 3 normais para 1 albino. Então, aonde que eu tenho 3 para 1, ó? Aqui na dominância completa. E aí, só para fechar o assunto aqui, se a gente for pensar, vamos fazer a comparação com as proporções de novo. Se eu pensar nas proporções,
Me ajuda aí em V3, me ajuda aqui. Se eu pensar nas proporções, a minha proporção genotípica para F2, né? Para F2. As minhas proporções genotípicas continuam 1:2:1, não é? Aham. E a minha proporção fenotípica também é 1:2:1. Sim. Não é 3:1. Todo mundo enxerga isso? Ou não? Pode Pode ir. utilizar isso de novo, então. Pode o quê? Fala isso de Explicar? novo. Posso. Ó, o que é F2? É cruzar F1 com F1, que são os heterozigotos, certo? Sim. Quando eu fizer o quadrado de Punnett, eu vou ter os gametas, né? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, vai ficar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, qual é a minha proporção genotípica? Eu tenho isso. Eu tenho 1 Vzão, Vzão. Eu tenho 2 Vzão, Vzinho. E tenho 1 Vzinho, Vzinho. Correto? 1:2:1? Sim. Só que quando a gente fala da proporção fenotípica, então eu vou ter, ó... porque eu não tenho o vermelho mesmo aqui, cadê? Aqui. Eu vou pegar, ó, eu vou ter 1 vermelho, certo? Eu vou ter 2 rosas e vou ter 1 branco. Então, a minha proporção fenotípica, ela não vai ser 3:1, ela vai ser 1:2:1. Ou 1:2:1, isso mesmo. Que é diferente da dominância completa, que seria como? 3:1. Fez sentido? Sim, Loucura. aí é isso que caracteriza a dominância completa? Isso. Ou, uma outra coisa que caracteriza a dominância incompleta é ter alguém com um terceiro fenótipo, com um fenótipo intermediário. Entendi. Tranquilos? Tranquilo. No caso, sua última flor ali ficou amarelo, né? Não tá aparentemente. Porque o branco, né? O branco já tá Já estava branco, eu queria deixar bonitinho, entendeu? vermelho com amarelo da rosa. Tranquilão? Sim. Aham. Então, galera, bom feriadinho para vocês aí. A gente vai passar o feriado fazendo um monte de atividade Relatório. para entregar relatório. Já tem um monte de atividade já? Tem relatório, tem prova, tem atividade valendo ponto. Nossa.